Ela disse: "A tua filha é mimada demais." A minha reação criou um caos que ninguém esperava, revelando verdades dolorosas que ela nunca imaginou enfrentar. A minha namorada, Maria, sempre fingiu ser especialista em boa educação, mas os seus comentários sobre a minha filha Lia ficavam cada vez mais duros. Lia tem 11 anos, uma menina tranquila do Porto, sensível, que fala pouco mas sente tudo. Há 2 anos vinha deixando crescer o seu cabelo castanho, comprido e brilhante, a última ligação que guardava da mãe, que perdeu quando tinha apenas 6 anos. Maria repetia que a minha filha era mimada, vaidosa demais, que precisava de disciplina de verdade. Eu dizia para ela parar, deixá-la em paz, mas Maria insistia que eu era mole demais para criar uma rapariga forte. Um dia, no supermercado, ela passou todos os limites. Olhou para Lia e disse em voz alta, uma princesinha obcecada com a própria imagem. Algumas pessoas pararam, outras cochicharam, e eu, no meio daquele corredor frio, só queria desaparecer. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, enquanto eu trabalhava, Maria decidiu provar o seu ponto. O que ela fez naquele dia destruiu algo que não tinha como ser reconstruído. Eu estava no meu intervalo de almoço quando o telemóvel começou a vibrar sem parar. Primeiro uma mensagem da minha vizinha Andreia, depois do meu colega Duarte, e logo a seguir da minha irmã, lá em Braga. "Está tudo bem com a Lia? Diz-me que isto não é verdade. Tens de vir para casa agora." O meu estômago deu um nó. Abri o Instagram quase por reflexo, sem saber ainda o que iria ver. O vídeo já tinha passado 500 mil de visualizações. E lá estava ela, a minha filha, sentada na cadeira da nossa cozinha. Os olhos vermelhos, o peito a tremer, chorava de um jeito tão desesperado que parecia que lhe faltava ar. As mãos apertavam o cabelo como se estivesse a tentar protegê-lo. Aquele cabelo que guardava como um relicário da mãe. Atrás dela, Maria, com uma expressão satisfeita, as sobrancelhas erguidas num sorriso quase teatral. Primeiro segurava tesouras, depois máquina de cortar cabelo, como se fosse um espetáculo. E dizia, em tom leve, quase alegre: "Hoje vamos mostrar que a beleza não define o caráter." Lia implorava: "Por favor, não, por favor." A voz dela quebrava como vidro molhado. Maria, com toda a calma do mundo, respondeu: "Estás muito focada na aparência. Isto vai ensinar-te humildade." O resto do vídeo é um borrão que até hoje me custa ver. Cada corte, cada fio de cabelo que caía ao chão era como um golpe direto no peito. Ouvir o choro da minha filha, a forma como o seu pequeno corpo estremecia, é uma memória que nunca mais me larga. Saí do restaurante quase a correr. Não lembro metade do caminho. Só sei que o coração batia tão rápido que parecia querer rasgar-me por dentro. Quando cheguei a casa, a porta do corredor estava aberta, como se algo tivesse sido abandonado a meio. Encontrei Maria sentada no sofá, de pernas cruzadas, com o telemóvel na mão, a deslizar pelos comentários como se estivesse a ver receitas novas. Ria alto, gargalhava mesmo, encantada com a própria obra. "Está a ficar viral", disse, sem sequer levantar a cabeça. "Sucesso total. As pessoas adoram este tipo de conteúdo real, educativo." Não a deixei terminar. A minha filha estava trancada na casa de banho. O choro abafado dava eco pelo corredor, intermitente, curto, como se tivesse perdido a força de tanto chorar. Toquei à porta devagar. "Lia, sou eu. Papá está aqui." Ouvi um soluço, depois silêncio. Ela finalmente destrancou. Abriu só o suficiente para eu ver metade do rosto, olhos inchados, o cabelo reduzido a um corte irregular, cruel, feito às pressas e sem respeito. Abracei-a devagar, porque ela tremia muito. "Desculpa, meu amor. Desculpa não ter estado aqui." Maria continuava a rir sozinha na sala. Naquele instante, não senti raiva. Senti algo mais profundo, mais frio, a certeza absoluta de que tinha acabado. Que aquilo ultrapassava qualquer discussão, qualquer tentativa de reconciliação. Foi uma violência emocional transmitida ao vivo como se fosse entretenimento. Peguei no telemóvel, liguei para o 112. Maria ouviu-me dizer polícia e finalmente levantou a cabeça, surpresa, como se fosse ela a vítima. "O quê? Estás a ser dramático. É só cabelo. Tu nunca entendes o que é disciplina."
Eu respondi-lhe com uma calma que nem sabia que tinha. Tu ultrapassaste todos os limites. Tu feriste a minha filha. Isto é abuso. Ela levantou-se, indignada, pronta para outro sermão sobre educação moderna, mas desta vez já não havia espaço para ela na conversa, nem na minha casa, nem na vida da minha filha. Quando bati à porta da casa de banho outra vez, só disse a Lia: "Vamos resolver isto. Eu prometo." E essa foi a primeira promessa daquele dia que fiz questão absoluta de cumprir. Os agentes chegaram em menos de 15 minutos. 2 deles entraram primeiro, pedindo que Maria se afastasse, enquanto o outro se ajoelhou ao nível da Lia, tentando acalmá-la. Mostrei o vídeo. Não precisei explicar nada, as imagens diziam tudo. Viram o estado do cabelo dela, os cortes na pele, a vermelhidão no couro cabeludo de tanto que Maria a segurou. Viram o chão da cozinha, coberto de mechas longas, espalhadas como se fossem provas de um crime emocional. Maria, 31 anos, mas a discutir como uma adolescente contrariada, começou a gritar logo no primeiro minuto. "É só cabelo. Só cabelo. Eu tenho todo o direito de educar esta rapariga. Ele é fraco, ela é mimada." Os agentes mantiveram a calma. "Senhora, isto não é disciplina. Isto é abuso físico e psicológico." Quando lhe pediram para ficar em silêncio, ela gritou ainda mais alto: "Eu sou a única adulta responsável nesta casa. Ele não sabe educar ninguém." O momento em que lhe colocaram as algemas foi estranho. Ela não pareceu assustada, nem arrependida, parecia ofendida. Como se o mundo estivesse a falhar com ela. Como se todos nós, incluindo a polícia, estivéssemos cegos à sua suposta sabedoria parental. Mas a prisão foi apenas o início. O vídeo já ia nos 1,8 milhões de visualizações quando eu cheguei ao hospital com a Lia para um relatório médico completo. E os comentários eram um campo de batalha. Metade chamava Maria de monstro, psicopata, abusadora. A outra metade dizia que ela era uma mãe corajosa, uma mulher forte que não se deixa manipular por crianças sensíveis. Alguns até escreveram: "Devia ter cortado mais. Ensina a humildade. Pai frouxo cria menina fraca." Parecia surreal. Como é possível que alguém veja uma criança a implorar para não lhe cortarem o cabelo e ache isso educativo? No dia seguinte, o caos invadiu a minha vida profissional. Estava a tentar concentrar-me no trabalho, só por algumas horas, só até ali a adormecer na casa da minha irmã, quando ouvi gritos no corredor. A porta abriu-se com força. Era a mãe da Maria, Dona Helena, uma mulher pequena, mas com um ego que parecia ocupar toda a sala. Vestia uma camisola a dizer Mãe Guerreira, como se estivesse a lutar numa guerra sagrada. Começou a gritar, sem respirar entre frases: "Assassino de reputações. Arruinaste a vida da minha filha. Aquela menina é dramática demais. Fracote. Não sabes ser pai, por isso tentas compensar com polícia." Pessoas das outras salas começaram a aparecer. O meu chefe surgiu, a segurança foi chamada. Enquanto 2 guardas a escoltavam para fora, ela lutava como podia, gritando pelo corredor inteiro: "Vais arrepender-te. Isto não fica assim. A justiça divina não falha." Se fosse só isso, seria simples. Mas vivemos num mundo onde escândalos se alimentam sozinhos. Em poucas horas, chegaram mensagens anónimas. Depois e-mails com insultos. Depois publicações nas redes sociais com a minha fotografia, o meu número, o nome da escola da Lia. Chamavam-me controlador, manipulador, abusador emocional. Diziam que eu tinha usado a filha como arma contra uma mulher forte. Alguns enviavam montagens da Lia a chorar com legendas sarcásticas. Outros insinuavam que o cabelo só era importante porque o pai tinha problemas emocionais não tratados. Foi aí que percebi uma coisa terrível. Não importava o que era verdadeiro, importava quem gritava mais alto. E o lado da Maria gritava com toda a força que o ódio permite. Mas eu não podia quebrar. Não diante da Lia. Naquela noite, quando ela finalmente adormeceu ao meu lado, agarrada ao meu braço como se eu pudesse desaparecer, prometi a mim mesmo que não ia deixar que ela fosse engolida por aquela monstruosidade pública. Se alguém tinha de carregar o peso do mundo, esse alguém seria eu, não uma menina de 11 anos que só queria manter o último pedaço da mãe. Maria não ficou muito tempo na cadeia. A mãe dela, Helena, pagou uma fiança absurda,
10.000 euros, como se estivesse a resgatar uma santa injustiçada. E, no minuto em que saiu, a primeira coisa que fez não foi procurar ajuda, nem refletir, nem sequer pedir desculpa à filha que traumatizara. Foi abrir o telemóvel e gravar outro vídeo. Aparecia com lágrimas perfeitamente posicionadas, voz trêmula, mão no peito como atriz de novela barata. Eu só quis ensinar valores. Só quis mostrar que a beleza não é tudo. Agora estão a destruir-me. E, claro, terminou com um suspiro dramático. Eu também sou vítima. A internet fez o resto. Se o primeiro vídeo tinha sido gasolina, este foi o fósforo aceso. A amiga dela, Lourdes, assumiu o papel de general do exército da mentira. Criou uma campanha no Facebook. Justiça para Maria, protejam as mães corajosas. Pessoas que nunca tinham visto a minha filha um segundo na vida começaram a escrever insultos, teorias, ataques. Esse pai quer controlar tudo. Corta-se o cabelo, não o futuro. Ele deve ser violento e não deixa a mãe educar. E o pior, começaram a exigir que os serviços sociais investigassem o meu papel como pai. Diziam que eu devia ser o verdadeiro problema. Diziam que a Lia precisava ser protegida de mim. Eu, o pai que sempre esteve lá. E a Maria, que traumatizou uma criança ao vivo, era pintada como mártir. A pressão não ficou só online. No mundo real, onde dói mais, onde as palavras são flechas que encontram carne. Na escola, alguém chamou a Lia de carequinha. Uma palavra apenas. Uma. Mas para uma menina de 11 anos, que perdeu a mãe, que guardava o cabelo como herança emocional, aquela palavra foi um golpe brutal. Recebi uma chamada da escola. A voz da psicóloga estava trêmula. Ela sofreu um colapso emocional. Está inconsolável. Corri para lá. Quando a vi encolhida num canto da sala, abraçada aos joelhos, a respirar aos soluços como se o mundo estivesse a desabar. Senti uma raiva tão profunda que parecia querer partir-me ao meio. Levei-a imediatamente para casa. Depois para terapia. A psicóloga, cuidadosa, disse: ela está a lutar contra vergonha, perda e medo ao mesmo tempo. Precisa de estabilidade. Precisa de silêncio. Mas silêncio foi o que menos tivemos. Porque Helena, a mesma que gritava no meu trabalho como uma revolucionária mal ensaiada, decidiu levar a guerra a outro nível. Ela apresentou uma queixa nos serviços de proteção à criança. No relatório, dizia que eu incentivava uma obsessão por vaidade. Permitia comportamentos fracos. Emocionalmente negligenciava a filha. Causava impacto psicológico negativo ao proibi-la de desenvolver uma personalidade forte. Era quase cômico, se não fosse cruel. A assistente social veio à minha casa. Viu o quarto da Lia, arrumado, com livros, desenhos, peluches da mãe guardados com cuidado. Falou com a psicóloga da escola. Viu os relatórios médicos. Falou com a polícia. E, no final, escreveu: o pai oferece um ambiente seguro, estável e emocionalmente responsável. A mãe da criança não apresenta comportamentos de risco. A principal fonte de instabilidade é a interferência externa. Fui oficialmente ilibado. Mas ninguém nos devolveu aquela semana. A Lia, nessa altura, dormia comigo todas as noites, agarrada ao meu braço como se fosse a âncora de um navio em tempestade. E uma madrugada, no silêncio mais pesado que já vivi, ouvi a pergunta que ainda hoje me arrepia. Pai, vão levar-me embora? Porque a avó dela disse que eu era problema. Eu sou problema. Aquelas palavras, curtas, frágeis, partiram algo em mim que eu tinha tentado manter intacto. Abracei-a. Não, meu amor. Nunca na vida. Ninguém te vai tirar de mim. Nunca. Ela encostou a cabeça ao meu peito, e senti o seu corpo pequenino relaxar, aos poucos, como uma corda de violino que finalmente afrouxa. Mas dentro de mim, algo diferente aconteceu. Não relaxei. Não esqueci. Não perdoei. Porque percebi que aquela batalha não era só pela justiça. Era pela alma da minha filha. E, se fosse preciso, eu enfrentaria o mundo inteiro para a proteger. A audiência preliminar aconteceu numa manhã cinzenta, daquelas que parecem combinadas com a gravidade do que está prestes a acontecer. Maria entrou na sala com um vestido simples, cabelo preso, expressão cuidadosamente treinada.
Parecia uma atriz a interpretar Mulher Arrependida número 3. Nem um fiapo da arrogância habitual. Só humildade artificial, vagamente ensaiada. O advogado dela, um homem que falava como quem tenta empurrar palavras para dentro de uma caixa demasiado pequena, começou com a sua versão da realidade. Meritíssimo, isto não passou de um mal-entendido sobre métodos parentais alternativos. A minha cliente pretendia apenas promover valores importantes, como disciplina e resiliência. Jamais agiu com intenção de ferir. O juiz, um homem de meia-idade com olhos cansados e postura de quem já viu demasiadas desculpas baratas na vida, não respondeu de imediato. Pediu o vídeo. E quando a gravação começou a passar, a sala mergulhou num silêncio denso. Lia, pequena, frágil, sentada na cadeira da cozinha. O choro. A súplica. O som da tesoura. A máquina. O sorriso da Maria enquanto a minha filha implorava. Quando o vídeo terminou, o juiz respirou fundo, inclinou-se um pouco para a frente e disse, com uma firmeza que ecoou pela sala: Senhora Maria Gomes, você não é mãe desta criança. E o que vejo aqui não é disciplina. Isto é agressão. E será tratado como tal. O advogado dela tentou intervir, mas o juiz levantou a mão com um gesto seco. Nem mais uma palavra. Lá fora, a história tinha tomado uma forma grotesca. Helena e Carla, mãe e irmã da Maria, estavam em frente ao tribunal com cartazes enormes. Lia é mimada. Disciplina não é crime. Educar não é abuso. Gritavam como se fossem profetas de um culto estranho. Repórteres filmavam. Fotógrafos tiravam fotografias. E, pela primeira vez, a opinião pública começou a mudar. Porque uma coisa é discutir nas redes sociais. Outra é ver, ao vivo, duas mulheres adultas gritando contra uma criança traumatizada. As pessoas começaram a recuar. Alguns olhavam-nas com nojo. Outros abanavam a cabeça em descrença. Aquela exposição involuntária foi o primeiro revés real para Maria. Mas nada se comparou ao julgamento em si. A sala estava cheia. Jornalistas, vizinhos, gente que nunca tinha visto a Lia mas que agora queria testemunhar o desfecho. O vídeo foi exibido num ecrã enorme. E ali, ampliado, cada detalhe parecia ainda mais cruel. Os soluços da Lia ecoavam nas paredes. O som da máquina de cortar cabelo parecia o de uma serra. Até membros do júri choraram. Uma senhora tentou disfarçar as lágrimas com um lenço. Um homem no canto fechou os olhos quando Maria sorriu para a câmara no vídeo. Um sorriso que, projetado, parecia ainda mais grotesco. Quando a Lia foi chamada para depor, o meu coração quase parou. Ela caminhou até a cadeira com passos pequenos, como se tivesse medo de fazer barulho. Sentou-se. As mãos tremiam. A juíza falou suavemente. Querida, podes falar só o que te sentires confortável em dizer. Está bem. A Lia assentiu. A voz saiu fraca, mas clara o suficiente para transformar a sala inteira em vidro frágil. Eu só queria ficar com o meu cabelo. Era da maneira que a minha mãe me gostava de ver. Eu sentia que ela ainda estava comigo. O silêncio foi tão profundo que até o ar pareceu parar. Depois disso, não havia argumento possível. Nem narrativa inventada. Nem campanha online. Nem mãe em t-shirts berrantes. O advogado da Maria tentou uma última manobra. Meritíssima, a minha cliente admite que fez o corte sem consentimento. Mas... E a juíza cortou, firme. Ela admite que cortou. Admite que segurou a criança. Admite que filmou. Não há mas aqui. Maria tentou falar, mas a própria defesa pediu-lhe que ficasse calada. O júri deliberou durante menos de 40 minutos. Quando voltaram, ninguém tinha dúvidas. Nem eles, nem o público, nem sequer Maria, que finalmente parecia perceber que a performance tinha acabado. A porta abriu-se, o chefe do júri levantou o papel. Consideramos a ré culpada. A palavra soou como um martelo a partir pedra. Uma palavra que não devolvia o cabelo da minha filha, mas que devolvia algo que tinham tentado arrancar-nos. Justiça. A sentença saiu numa tarde silenciosa, quase anticlimática, considerando tudo o que tínhamos vivido. 10 meses de prisão para a Maria, reduzidos para 4, se completasse um programa intensivo de controlo de raiva. Uma multa de 3.000 euros. 3 anos de liberdade condicional.
Não foi uma sentença que mudasse o mundo, mas mudou o nosso. E, pela primeira vez desde aquele dia terrível, senti que o sistema estava realmente a proteger a minha filha. As redes sociais da Maria não sobreviveram ao impacto. As plataformas bloquearam-lhe as contas reiteradamente por discurso de ódio e assédio. Os seguidores desapareceram quase da noite para o dia. As amigas que a defendiam deixaram de aparecer. Até a Lourdes apagou a página Justiça para Maria quando começou a receber comentários a pedir justiça para a Lia. A única que não desistiu foi a Helena. Publica todos os dias. Minha filha foi injustiçada. Disciplinar não é crime. Vão arrepender-se. Mas já não há plateia. Ninguém comenta. Ninguém partilha. É como se ela gritasse num auditório vazio. Enquanto isso, a vida real cobrava a fatura. A seguradora da Maria, pressionada pelo processo e pelo relatório da polícia, acabou por pagar 20 mil euros em indemnização, tratamentos dermatológicos, consultas com especialistas, psicoterapia prolongada. Eu assinei cada formulário com a mão a tremer, não de raiva, mas de gratidão silenciosa por algo, pela primeira vez, funcionar a nosso favor. Mas dinheiro não apaga cicatrizes. A Lia começou a usar uma peruca muito simples, castanha, comprida, parecida com o cabelo que tinha antes. Não é perfeita, ela sabe, eu sei, mas deu-lhe coragem para enfrentar os corredores da escola sem sentir que todos estavam a olhar para ela. A primeira vez que a viu no espelho, engoliu em seco e disse baixinho: "Parece, quase eu." E isso já era uma vitória. As crises de pânico foram diminuindo, devagar, como chuva que finalmente começa a parar depois de semanas. Ainda tem momentos de silêncio pesado, ainda acorda à meio da noite por vezes, procurando a minha mão no escuro, mas já não chora todas as manhãs. E para mim, isso é mais importante do que qualquer sentença judicial. Mudei o meu horário no trabalho. Agora entro mais cedo para sair mais cedo. Quero estar em casa quando ela chega da escola, quero ser o primeiro rosto que ela vê, não porque ela precise, mas porque eu preciso garantir que ela sabe que nunca mais vai estar sozinha diante de ninguém. E então, uma noite, enquanto eu estava a arrumar a cozinha, ela perguntou: "Pai, tu vais namorar outra vez?" A pergunta caiu como um copo a cair numa sala silenciosa. Respirei fundo. Não por muito tempo, meu amor. E só se tu estiveres completamente confortável com isso. Só assim. Ela pensou por alguns segundos, encostou-se ao balcão e disse: "Está bem. Eu gosto só de sermos nós." Depois sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. O primeiro que eu via em meses que não estava coberto de dor. A verdade é que a Maria vai sair da prisão. Daqui a alguns meses, vai voltar para a rua, para a vida, para a tentativa patética de recuperar o controlo que acha que perdeu. Mas há coisas que nunca vai recuperar. A confiança da sociedade. A credibilidade como educadora. A ideia de que crueldade é disciplina. E, sobretudo, a possibilidade de chegar perto da minha filha outra vez. O registro criminal dela está lá, para sempre. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não tenho medo do que vem depois. Estamos a reconstruir a nossa vida, devagar, tijolo por tijolo, sem ruído, sem gritos, sem manipulações travestidas de amor ou educação moderna. Somos só nós. Dois sobreviventes de uma tempestade que nunca pedimos, mas da qual saímos de pé. E agora, finalmente, vivemos sem medo. E sem ninguém que tenha a audácia de chamar crueldade de parentalidade.